Salve galera, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Darwin e venho aqui para poder estar acrescentando na nossa comunidade algumas ideias, alguns pensamentos, alguns alertas, alguns adendos, observações referente a essa realidade que está acontecendo conosco aqui da comunidade da sigla, principalmente. Mas enfim, eu estava vendo uma notícia no YouTube, em um canal do YouTube, falando sobre, como é que chama? Um caso de um juiz que expediu um pedido de pensão para um casal, no caso que estava em processo de divórcio, e ambos durante o casamento contraíram 6 cães e após a separação a mulher entrou na justiça solicitando, e então, por via das dúvidas, o juiz liberou a pensão para os cães, ok? Então aí você para e pensa assim, caramba, já não basta tudo que a gente vê, todos os extremismos que nós vemos por meio dessa lei e todas as adjacências da Maria da Penha, vamos colocar assim, né? Enfim, o quanto ela se expande para todos os campos a ponto de inclusive anular o Código Civil, praticamente, porque dentro do Código Civil, por exemplo, não existe violência patrimonial entre homem e mulher, sendo um casal. Mas na Maria da Penha, partindo do homem, existe. Se a mulher pegar dinheiro do marido, zerar a conta do marido, ou coisas do tipo, não vai dar nada para a mulher. Mas se o homem fizer, é crime. Ou seja, a Maria da Penha indiretamente está acima da Constituição. O que a gente aprende com isso? O quanto a gente tem que estar atento. O quanto temos que estar alertas às pessoas com quem nos relacionamos, porque hoje todo tipo de pretexto e subterfúgio que a justiça puder usar para poder extrair algo do homem, a justiça vai fazer. Principalmente porque a grande verdade é que o Estado quer se livrar da bomba que criou, quer se livrar dos custos que criou. Afinal de contas, o Femimimi custa caro e está custando os cofres do governo, tá custando, vamos colocar assim, está custando aos cofres do Estado. Então, havendo mais processos judiciais aonde esses valores são extraídos do homem, isso diminui o ônus do Estado, entendeu? E assim, tem uma coisa que tem que levar em consideração, olha, pela Maria da Penha, no caso da pensão pensão por paternidade socioafetiva, funciona como? Aquela desculpinha de que a criança se apegou ao pai, etc., ao pai afetivo, etc. e tal. Muitas vezes é verdade? Sim, é claro, não vamos negar que possa existir, não vamos, mas sabemos que muitas vezes é mentira. Normalmente a justiça afirma que não é simplesmente uma redundância onde o juiz determina, escolhe alguma coisa do tipo e fala, não, é isso e você é o pai, pronto. Não. Existem algumas prerrogativas, inclusive onde a criança tem que fazer um acompanhamento com o psicólogo, etc. Nada que um pouco de diálogo da mãe possa preparar o território para a criança entender que é para responder de forma afirmativa quando se tratar de uma pergunta como: você gosta muito dele? Sim, eu gosto. O que ele é pra você? Ele é meu papaizinho. Aí a psicóloga pergunta, né? É, você ama ele? É claro que eu amo. Aí a psicóloga pergunta: o que ele é pra você? Ele é meu pai. Acabou, filho. Você tá lascado. Você tá lascado, você tá no caldo, você sabe que acabou. E nada que a mãe não possa orientar a criança em casa do que é para a criança responder e muitas vezes até aliciar a criança, né? Ó, se você é, falar isso e der tudo certo, a mamãe vai fazer tal coisa, etc. e tal. É triste ter que chegar nessa conclusão, mas é a mais pura verdade. Existe esse tipo de alienação por parte das próprias mães. Existe, e isso é um fato inegável, entendeu? Então, assim, em primeiro lugar, você já entende que nas questões tangentes a paternidade socioafetiva, corre o risco de você ser obrigado a criar um filho que, além de não ser seu, você vai criar e dar
todo o suporte necessário, como se fosse o pai, do filho da prole de outro macho. Entendeu? Na natureza, isso praticamente não existe. E é muito comum esse tipo de comportamento em animais domésticos que estão fora do seu ambiente natural. Então é comum gatos acabarem adotando, sei lá, um roedor, muitas vezes até uma ave, coisa do tipo, como filhote, ou mesmo cães, etc. Mas na natureza isso não ocorre, porque na natureza é a lei da sobrevivência, é a lei da subsistência, é a lei de que eu e a minha prole devemos continuar existindo. Não que haja essa consciência entre os animais, obviamente. Vamos colocar dessa forma de maneira bem clara. Entendeu? Enfim. Mas que existe essa tratativa redundante dos animais, do qual a sua espécie deve perpetuar a qualquer custo. Então, quando a gente bota isso na prática, com o que está acontecendo com essa questão, essa aberração dessa lei da paternidade socioafetiva, nós entendemos o seguinte: você que quer se relacionar com uma mãe solteira, você tem todo o direito. A vida é sua, cara. A vida é sua. Eu sou o primeiro a torcer para que tudo dê certo. Eu sou o primeiro a, a, a desejar, vamos colocar assim, do fundo do meu coração, desejar que, cara, dê certo. Eu só tenho um pequeno problema. Vai dar certo. Então, e qual que é o problema nisso? O problema é que vai dar certo por um tempo. Entendeu? E depois desse tempo você já não serve mais. Na maioria das vezes é assim. Podem existir aquelas mulheres que são verdadeiras, que realmente querem, por exemplo, um relacionamento verdadeiro. Pode, mas é tipo uma agulha em 100 palheiros. É tipo isso. Existem boas mulheres? Existem, mas elas estão tão espalhadas, tão espalhadas, tão espalhadas, que fica praticamente impossível encontrar essas mulheres. Fica praticamente impossível. Então, o que que acontece, amigo? Você vai, e muitas vezes no seu desespero, você para e pensa, pô, não tem problema se ela tiver filho, se ela tiver filha. Tudo bem, eu também concordo que não tem problema. Se você for um cara que tem uma estrutura financeira, se você for um cara que tem uma boa solidez, se você for um cara que tem um bom salário, quem sabe uma boa formação, talvez seja até um autônomo, um empreendedor, ganhe dinheiro com a internet, etc e tal, e tiver uma boa renda, talvez isso não vai ser um problema para você. Mas se você for um cara assalariado, se você for um cara de baixa renda, um cara que além de ter uma baixa renda, muitas vezes você tem outros custos externos, como muitas vezes ajudar seus pais, ou sei lá, os custos padrões, que é o quê? Aluguel, água, luz, internet, alimento, medicamento, etc e tal, caso você fique doente. Enfim, os insumos naturais que qualquer pessoa necessita no seu dia a dia, você vai ter um problema muito grande, meu amigo. Muito grande. Só que o problema pior não é apenas a questão da pensão, porque essa criança vai ter todos os direitos é, assegurados pela lei, como se fosse seu filho biológico. Só tem um pequeno problema. Ele também tem direito à herança. Meu amigo, meu amigo, tu tá no caldo, bicho. Tu tá no caldo. É isso mesmo. A criança também vai ter direito à herança. O que quer dizer que é o seguinte: você tá lá trabalhando, você tá se matando, você tá se acabando, tá suando a testa, entendeu? Aí de repente você começa um outro relacionamento. Deu ruim o relacionamento, separou. Obviamente a mulher foi lá, te colocou na Maria da Penha, agora você tem que pagar a pensão socioafetiva, etc e tal, blá blá blá. Você sabe que ela vai usar essa criança de várias formas como arma, porque talvez você vai até tentar ter um contato com essa criança, mas de um jeito ou de outro ela vai alienar tanto quanto ela alienaria caso o filho fosse seu biologicamente, certo? Certo. Aí o que que ocorre? Você começa um novo relacionamento, uma nova família, etc e tal. Aí com o tempo de trabalho você vai lá, compra uma casa, ou compra um carro, compra uma moto, etc e tal, e assim por diante. Essa mãe da paternidade socioafetiva, o que que ela vai fazer? Uma dica que eu deixo aqui. Gente, parem de postar o que acontece de bem na sua vida. Parem de postar as coisas bacanas em status, rede social, etc e tal. Mas eu não tenho ela, ela é bloqueada no WhatsApp. Ela pode ser, muitas vezes ela tem amigos e amigos em comuns. E muitas vezes você nem sabe que algum amigo em comum seu é amigo dela
E ele conhece, ele sabe e ele passa, sabe? Serve de macaco voador. O que é um macaco voador? Nos termos terapêuticos, na área da psicologia, quando se trata de narcisismo, o narcisista ele é um indivíduo manipulador. Então, o que ele faz? Muitas vezes ele manipula as pessoas ao seu redor para trazerem informações sobre o indivíduo com o qual ele tinha relacionamento e ele pode ter descartado, etc e tal, e assim por diante. E aí o que acontece? Para ele saber o que está acontecendo, ele tá por dentro, ele não se afastar, não ficar muito longe, porque o narcisista ele não abandona. É uma outra discussão. Talvez uma hora eu possa estar falando em outro vídeo a respeito, mas o narcisista, ele sempre fica orbitando por perto. Por quê? Porque ele gosta de ter a reserva. Se der ruim, um alimento de um lado der ruim, ele tem o reserva. E muitas vezes o reserva é aquele que era o prioritário, era aquele que era a matriz, entendeu? E agora se tornou a filial, o substitutivo e assim por diante. Enfim, os macacos voadores são aquelas pessoas que, sei lá, o cara tá lá navegando na internet, aí você pegou, comprou uma moto e posta lá no seu Facebook, entendeu? Posta lá na sua rede social, etc e tal. E posta foto, olha, vitória de Deus, ó, presente de Deus, finalmente consegui. Tudo bem, né? Você vai pagar umas 34 parcelas mais ou menos, 36 parcelas, ou até mais, né? Pra até consumar e tal. Mas beleza. Aí o que a pessoa vai lá? Vai lá, printa a foto, tira, pega e fala, manda lá. Olha, amiga, enquanto ele tá pagando essa miséria de pensão aí pra sua filha, olha só pro seu filho, olha só aqui, ó, como é que tá a vida. O que ela faz? Ela vai entrar na justiça e vai pedir ajuste de pensão. Tu tá na merda. Tá na merda, certo? E isso vale para qualquer bem adquirido. Se você compra uma casa, etc. E o pior, amanhã ou depois, você, além de se relacionar com outra pessoa, você constrói uma família, tem filhos, tudo. E talvez nesse casamento, nesse relacionamento, comece a dar certo. Beleza? E aí um dia dá tudo ruim e você vai pra terra dos pés juntos. Bate os pés juntos. Quem ficou na casa construída, constituída, a sua nova esposa e os filhos do novo relacionamento. Sabe o que a mãe do filho sócio-afetivo, paterno sócio-afetivo vai fazer? Vai entrar na justiça requerendo o direito de herança da criança. E dependendo da circunstância, o juiz vai embargar a casa e vai ser obrigado. Ele vai tirar todo mundo da casa, sua mulher vai ficar desabrigada, seus filhos vão ficar desabrigados dessa nova família que deu certo, para poder essa casa ser vendida e o dinheiro ser dividido das partes iguais equivalentes. Portanto, às vezes você trabalhou que nem um corno a vida inteira, depois daquele novo relacionamento, para poder dar todo o suporte necessário para essa nova família, etc e tal. E aí, aquele diabo do antigo relacionamento faz o quê? Não basta estar vivendo, não basta ter braço, perna, porque o empoderamento, ele fala que é empoderada. Só que empoderada não pode comprar seu próprio carro, conquistar sua própria casa. Tem que dar um jeito de tirar do outro, tem que dar um jeito de arrancar do outro. Enfim, e aí o que acontece? A pessoa vai lá e entra na justiça e a sua família que estava amparada e você fechou seus olhos, foi descansar, foi pro transcendente, pro espiritual, foi pro sono dos justos e finalmente você tá tranquilo que, ó, trabalhei, pelo menos deixei uma casa para minha mulher e para meus filhos. O que acontece? A outra ex-mulher, o outro Satanás, vai lá, entra na justiça e desampara a sua mulher e seus filhos que são biológicos por causa da tal parte com relação aos filhos. Se você juntou bens, patrimônios, dinheiro, tudo, e quando você se recolheu para outro plano, segundo a vontade de Deus, você deixou alguma coisa, pode ser que até a mãe possa ir lá pagar a parte equivalente. Mas e se tudo que você deixou foi apenas o teto? E aí, meu amigo, como é que fica? Entendeu? Então, é importante você observar esses detalhes e pensar nisso antes de você assumir um relacionamento. É absolutamente importante você pensar nesses detalhes, cara. É sério. Você precisa pensar nesses detalhes. Por quê? Porque o que não deu certo hoje pode te assombrar pro resto da vida. Mas agora eu quero fechar com chave de ouro, um adendo e fechar com chave de ouro, onde eu comecei esse vídeo falando sobre a pensão para pet, certo? Só um momento, eu vou dar uma pausa aqui que eu vou pegar o outro celular, quero observar uma informação para eu falar certinho, ok? Só um momento. Então, achei a notícia. A notícia aqui
no site conjur.com.br no dia 14 de dezembro de 2021, às 11h12 da manhã. No caso, saiu a seguinte nota. Deixa o caminhão passar, peraí. Pensão PET. Após divórcio, ex-marido é condenado a pagar auxílio a 5 cães e um gato. Ok? A notícia é o seguinte: animais de estimação são desprovidos de personalidade jurídica, não sendo cabível receber pensão alimentícia em decorrência de divórcio de seus tutores. No entanto, é plausível a fixação de auxílio financeiro aos pets adquiridos na constância do casamento celebrado sob regime de comunhão parcial de bens. Com esse entendimento, a nona Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ São Paulo, deu provimento por unanimidade ao recurso de uma mulher moradora de Santos. Ela pleitou o auxílio para os bichos. O colegiado condenou o ex-marido da apelante a pagar 15% do salário mínimo, R$ 165, a 5 cães e um gato. Um salário mínimo, tá? O 15% do salário mínimo, ou seja, o indivíduo que foi processado aqui, além de tudo, ainda era assalariado, tá? É equivalente a R$ 165. Isso na época, né? Em 2000 e... já esqueci aqui, deixa eu olhar aqui. 2021, certo? Beleza, cadê? Vixe, me perdi inteiro. Enfim, aqui os senhores já entenderam, né? O requerido em convenção na ação do divórcio, o auxílio financeiro foi negado em primeira instância na sentença. O juiz estabeleceu partilha de bens em proporções iguais ao homem e à mulher. Fixou a pensão a ser paga pelo ex-marido, a filha menor de idade do casal e indeferiu o pedido de ajuda econômica para o sustento dos animais, sem deixar de reconhecer os fortes laços de afetividade entre humanos e seus pets. O magistrado sentenciou certo que a legislação brasileira não prevê o pagamento de pensão alimentícia para animais de estimação, conforme já dito, pelo qual o pedido nesse ponto resta improcedente. O jogador, contudo, ponderou que nada impediria as partes estabelecerem extrajudicialmente regras da natureza civil, fundada no direito das obrigações no que tange à manutenção dos animais, incluindo deveres com a alimentação e cuidados veterinários dos 5 cães e do gato. O juiz determinou tão somente que os animais de estimação do ex-casal permaneçam sob cuidados de responsabilidade exclusiva da mulher. Ô, moleque, olha só. Olha, calma que nós vamos falar sobre isso, tá bom? Ela pleitou a guarda unilateral dos 5 cães e gatos, alegando ser a pessoa mais adequada para cuidar deles, né? Engraçado, elas falam a mesma coisa dos filhos, né? Enfim, tem certas verdades que a mídia não mostra, né? Inclusive as mães de hoje em dia. Enfim, e pra ser sincero, eu sou filho de uma mãe desse tipo, né? Quando criança, não... Bem, dispensa detalhes. Para cuidar deles, o marido não se opôs, admitindo que sequer tinha tempo para ficar com os bichos. Entendeu? Tudo bem, beleza. Ele não se opôs aqui no caso, mas já deu a entender que a palavra da mulher vai determinar. Ah, porque eu sou melhor para cuidar dos animais. Acabou. Não importa quanto você goste do animal, se determinar que você vai pagar a pensão pro seu gato, cachorro, periquito, periquita, etc e tal, você tá no caldo, amigo. Já era. Entendeu? A régua. Enfim, aqui não vamos nem mais estender mais a notícia, porque o restante aqui é só mais blá 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 da mesma coisa, tá bom? Enfim, se você quiser saber melhor, você joga na busca, né? Juízes pede pensão para pet em caso de divórcio, em processo de divórcio. Aí você vai olhar lá no conjur.com.br, vai aparecer o resultado e você vai ver a notícia completa. Enfim, vamos aos detalhes para a gente poder finalizar aqui uma observação. Tudo bem? Lembrando que no caso da paternidade socioafetiva, você vai pagar a pensão até a maioridade da criança, do jovem, que não é seu filho, é fruto da prole de outro homem, de outro relacionamento com a mulher com que você, com certeza, está pagando pensão, não deu certo, portanto você vai sustentar o filho de outro homem. Até aí, tudo bem? Tudo bem? Não, tudo mal. Por quê? Porque, além de tudo, ele ainda vai ter direito sobre herança. Então, resumindo, você tem um novo relacionamento, deu certo esse novo relacionamento, você teve filhos nesse novo relacionamento, durante a vida vocês adquiriram bens, casa, carro, moto, etc e tal, blá blá blá, terreno, enfim. O que acontece se você vier ou der ruim você ir pro
o país dos pés juntos, o que acontece? A mulher pode pleitear um processo e, através desse processo, ela pode requerer a parte da filha ou do filho socioafetivo, certo? Beleza. Se você teve recurso, tudo pode ser pago por fora, tudo bem, como eu disse anteriormente, problema resolvido. Se você não tem, tudo que você conseguiu foi deixar um teto sobre a cabeça da sua mulher e dos seus filhos, o juiz com toda certeza vai mandar tirar a família da casa e vai aguardar, vai pedir, obrigar, solicitar que a casa seja vendida para tirar a parte equivalente do filho socioafetivo. Ou seja, o bem patrimônio que você iria deixar para o filho de sangue, seu filho, sua herança biológico, vai ser obrigatoriamente, coercitivamente partilhado com a prole de outro macho. Alguma dúvida, meu amigo? Tá difícil de entender a fórmula? Não tá? Então eu vou piorar mais um pouquinho, tá bom? O novo Código Civil que estão querendo colocar em vigência ainda esse ano prevê que em qualquer tipo de relacionamento, qualquer parâmetro e padrão de relacionamento, independente de qualquer coisa, já não depende mais essa questão da paternidade socioafetiva, mas apenas do vínculo afetivo como suficiente para pleitear uma pensão socioafetiva. Ou seja, você não precisa ter um relacionamento fixo com a mãe da criança, sabe? Aquela ficante que de repente tá sempre lá e vai, não vai, você dá aquele perdidinho, entendeu? Você dá aquela aliviada e ela também, né? Porque elas falam que não, mas no fim ela também quer, né? E vice-versa. Mesmo que na verdade ela esteja em busca de recursos, mas verdade seja dita, né? Verdade seja disso. Enfim, não dá para detalhar muita coisa, mas vocês entenderam. Então, se do jeito que está escrito o projeto de lei e esse novo Código Civil for inserido, primeiro, automaticamente ele vai valer para todos os relacionamentos imediatamente, diferente dos anteriores que valem com base no ano em que o relacionamento foi fixado por lei ou por Código Civil ou a data de início do relacionamento, certo? Ou seja, eles ainda querem colocar de uma forma que anula os anteriores, fazendo todos se enquadrarem nos termos atuais, certo? Tudo bem para você? Você conseguiu entender? E agora eu vou fechar com chave de ouro, a cerejinha no bolo, entendeu? Para você poder entender aonde que você se lasca nessa questão da pensão para pet. É simples, vou explicar para você. O filho socioafetivo, ele vai receber pensão até a maioridade, assim como seu filho biológico. Lembrando que o filho socioafetivo, assim como seu filho biológico em caso de pensão, caso ele venha cursar faculdade e especializações, como doutorado, bacharelado, magistrado, etc e tal, blá blá blá, e todo esse estrado aí, etc., você sabe que você vai continuar pagando pensão, certo? Então, as mesmas obrigatoriedades que você vai ter com seu filho biológico, você vai ter com o filho da prole de outro homem, do qual você não participou do ato, você não estava no meio da suruba, mas é você que vai criar o filho ou a filha dele. Alguma dúvida? Nenhuma. Tenho certeza absoluta que não. Até então, beleza. Só que agora vem a questão finale, o grande finale. Tum, 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 tum. No caso da pensão para pet, responde para mim, qual é a maioridade legal de um pet? Cri, 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 cri. Não tem. O que isso quer dizer? Você vai pagar pensão para os pets pelo resto da vida. Sabe qual é a notícia mais gostosa? É que também está previsto no novo Código Civil oficializado pensão para pets. E aí, meu amigo? Tá querendo mesmo se relacionar com uma solteira? Tá querendo mesmo agora se relacionar com uma... Ah, porque pra mim a mulher ela tem que ser uma mulher que gosta de animal, porque eu tenho um cachorro, eu tenho um gato, então tem que ser uma mulher que, sei lá, entende, que gosta de animal e tudo, tal. Beleza, beleza. Aí vocês vão morar junto, ela decide que ela quer um gato, um cachorro. Às vezes ela pode enrolar e de repente nem querer ter um filho com você, ou não poder ter um filho. Mas ela pode dar um jeito de tirar alguma coisa de você através da pensão pro pet. E aí você tá na merda. Alguma dúvida? Não, com certeza está tudo muito claro, muito esclarecido. Então, a questão e a regra é uma só. Abre o olho, fica atento, fica alerta,
seja seletivo. Quando a cabeça de baixo fala mais alto do que a cabeça de cima, você é menos do que um animal. Essa é a mais pura verdade, meu amigo. Então, ou você coloca a sua cabeça no lugar, ou então mais cedo ou mais tarde você vai servir para sustentar filho de outro macho, sustentar filho de mães, muitas vezes incompetentes, irresponsáveis, que não se cuidam, não se protegem. Mulheres têm todo tipo de recurso contraceptivo. Qual que é o recurso que o homem tem? Preservativo e só. Acabou. Mais nenhum. A mulher não. A mulher tem o DIU, a mulher tem anticoncepcional, a mulher tem... Esqueci o nome dos outros. Nossa, deu branco agora. Ai, é a idade, eu tô velho. Tô velho. Eu tô velhinho, tá? Eu já tô. Eu já tô. Pô, eu já tenho 41. Tá bom? 41. Enfim. Laqueadura. Então, a mulher tem laqueadura. Enfim, a mulher tem tantos recursos que favorecem para ela não ter filhos, mas para o homem só tem um, preservativo. E os senhores não gostam, né? Bem, eu também não. Mas entre a proteção e a pensão, já sabe qual é a escolha, né? Até rimou. Rapaziada, reflete aí falando sério. Talvez eu seja um pouco irônico, entendeu? Tem dia que eu vou brincar mais, tem dia que eu vou falar um pouco mais sério, mas independente do seu não ser, o assunto é sério. É para refletir, é para colocar a cabeça no lugar, porque é o seu dinheiro, é o seu suor. A gente está na era em que a justiça favorece, infelizmente, essas pessoas de mau caráter. E dependendo da circunstância, por causa de um momento de prazer, você vai passar anos sustentando o filho de outro homem. Ou pior, vai passar o resto da vida sustentando o animal de outra mulher. Porque daqui a pouco eu vou inventar a história do vínculo afetivo animal com o cara. Para que isso? Por quê? Porque esse previsto no projeto de lei, ele é para o caso de contração de animais em família, ou seja, a família, o casal contraiu o animal. Agora, quando você conhecer a pessoa já tem animais. Aí os animais se acostumaram a você, exatamente como uma criança. Infelizmente não estou comparando a criança aos animais, tá? Fique bem claro isso. O que vai acontecer? Vai vir aquela prerrogativa de que, meu cachorro ama ele, quando ele chega meu cachorro pula, parece que vai derrubar o portão. Nossa, meu gato fica todo eriçado, meu gato fica roçando, pula ele, se esfrega e tudo tal, usando como prerrogativa legal para amanhã ou depois você ter que pagar pensão, inclusive para os animais que ela já tinha, tá bom? Então, reflete aí. Vale a pena? Vale a pena? Eu tenho uma análise sobre o que está acontecendo e o quanto isso impacta os homens, e eu tenho uma alusão do futuro, mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Enfim, se você gostou, se inscreve no canal, comenta, deixa seu comentário, fala de onde você é, deixa seu relato, dá sua opinião. Enfim, seja bem-vindo ao canal, compartilha com seus amigos, seus conhecidos, para a gente poder estar crescendo junto. Obrigado para você que está aqui e que a paz esteja com você, com a sua casa e com todos que te cercam. Deus te abençoe.